Existe uma armadilha social que parece pequena, quase boba, mas tem um efeito devastador na sua vida: reagir. Reagir a provocações. Reagir a ironias. Reagir a olhares. Reagir a comentários atravessados. A maioria se orgulha de não levar desaforo, como se isso fosse força. Só que, sem perceber, está entregando algo mais caro do que qualquer ofensa, e está entregando o controle. Provocação raramente é sobre opinião. É sobre poder. Quem provoca quer uma coisa simples: tirar você do eixo. Fazer você sair do seu padrão. Fazer você falar demais. Fazer você perder postura. E quando você reage, mesmo que por poucos segundos, você confirma uma mensagem silenciosa para o ambiente: você tem acesso ao meu centro. A partir daí, a sua estabilidade vira um botão que qualquer um acha que pode apertar. Este vídeo não é sobre aceitar tudo e virar passivo. Não é sobre engolir humilhação e chamar isso de maturidade. É sobre uma postura mais rara e mais respeitada, de não ser puxado para o jogo do outro. Você escolhe quando fala. Você escolhe quando confronta. Você escolhe quando ignora. E, principalmente, você escolhe o terreno. Porque o que destrói a maioria das pessoas não é o ataque grande. É o ataque pequeno, repetido, que rouba energia aos poucos. A cutucada diária. A indireta. A piada na frente dos outros. O comentário inocente ou com intenção. E cada reação vira um vazamento de foco, de reputação, de autocontrole. Hoje eu vou te mostrar como pessoas disciplinadas se comportam quando são provocadas. Não com agressividade. Com domínio. Você vai aprender a identificar iscas, usar pausa e silêncio com precisão, e encerrar jogos sem precisar vencer discussões. No fim, a meta é simples: parar de dar ao mundo o prazer de te mover. A verdade desconfortável é que muita gente reage porque confunde impulso com força. A reação rápida parece coragem. Parece presença. Parece que você está se impondo. Mas, na maioria das vezes, é só ansiedade social vestida de orgulho. É medo de parecer fraco. Medo de ficar por baixo. Medo de alguém sair dali achando que pode te tratar de qualquer jeito. E é exatamente por isso que a reação vira uma coleira. Porque, quando você acredita que precisa responder a tudo, você se torna previsível. Você vira um sistema fácil de acionar. Basta uma palavra, um tom, um olhar, e você já está dentro do jogo. E quem entende isso começa a usar. Às vezes com maldade. Às vezes só por hábito. Mas o resultado é o mesmo: você passa a viver no ritmo do ambiente, não no seu. Repare como isso aparece no dia a dia. Um colega te cutuca na frente dos outros. Você responde para não parecer fraco. Um parente alfineta. Você responde para não o deixar passar. Alguém na internet te provoca. Você responde para provar um ponto. E no final do dia você está cansado, irritado, com a mente pesada, e ainda sente que não resolveu nada. Porque não resolveu mesmo. Você só alimentou o ciclo. O provocador não precisa vencer a discussão. Ele precisa te tirar do eixo. Se ele consegue isso, ele já ganhou. Porque ele roubou o que mais importa: sua presença. Sua capacidade de escolher. Seu domínio. A pessoa estoica enxerga a provocação como um convite para perder tempo. E ela recusa esse convite sem drama. Não porque é superior. Mas porque sabe que reputação e foco são construídos na soma de pequenas escolhas. Quem reage sempre vira alguém fácil de manipular. Quem escolhe quando reage vira alguém raro. E aqui entra um ponto que poucos aceitam: parte do seu respeito vem do fato de você não correr atrás dele. Quando você tenta provar força o tempo todo, você parece carente de validação. Quando você mantém calma sob ataque, você parece sólido. Então, antes das leis, guarda isso: provocação é um teste. Não um teste de quem fala mais alto, mas de quem mantém o centro. E daqui para frente, o que você vai aprender é como passar nesse teste sem virar agressivo, sem virar frio,
e sem virar refém de ninguém. A primeira lei é simples e muda tudo: provocação é isca, não debate. Quem te provoca raramente quer verdade. Quer movimento. Quer a sua energia. Quer te tirar do foco e te puxar para uma arena onde ele controla o clima. Você percebe isso pelo formato. Provocação vem com tom. Vem com deboche. Vem com generalização. Vem com aquela frase feita que não está aberta a conversa, está aberta a conflito. Você é sempre assim. Nossa, olha quem apareceu. Claro, você nunca faz nada direito. Isso não é pergunta. Isso é empurrão. E o erro mais comum é tratar isca como assunto sério. Você começa a argumentar, explicar, provar, justificar. Só que você já perdeu no momento em que aceitou o terreno. Porque o terreno do provocador não é racional. É emocional. Ele quer ver você se mexer. Ele quer ver você sair do lugar. Em grupo isso fica ainda mais claro. A provocação muitas vezes acontece na frente de outras pessoas, não para resolver nada, mas para te expor. É uma tentativa de ganhar status às suas custas. E quando você reage com raiva, você ajuda. Você vira a cena. Você se torna o espetáculo. E o provocador recebe exatamente o que queria: um palco. A postura forte é reconhecer a isca cedo. E quando você reconhece, você faz o que gente fraca não consegue fazer: você não morde. Você não entra em defesa. Você não tenta vencer a frase. Você escolhe um movimento superior, ou você ignora, ou você responde curto, ou você troca o terreno para o concreto. Porque a verdade é que você não precisa responder à altura de ninguém. Responder à altura geralmente significa descer. O estoico não desce. Ele mantém a altura dele. A regra prática dessa lei é: se não há intenção de resolver, não há motivo para investir energia. Energia é um recurso. Você não gasta recurso valioso para satisfazer provocação barata. E aqui vai uma frase que você precisa lembrar: quem te provoca quer te puxar para o nível dele, porque lá ele tem experiência. Lá ele vive. Lá ele ganha. Se você aceita, você está jogando um jogo onde o outro treina todo dia. Diferente? Essas perguntas têm um efeito imediato: ou a pessoa se organiza e vira adulta, ou ela revela. Então, quando a provocação vier, não pense: o como eu respondo. Pense: o isso merece resposta? Na maioria das vezes, não merece. E esse ou não o silencioso é o início do seu domínio. A segunda lei é dura, mas libertadora: reação é combustível para gente vazia. Existe um tipo de pessoa que não precisa estar certa. Ela só precisa te ver fora do eixo. Ela vive de perturbar, de cutucar, de testar, porque isso dá a ela uma sensação de poder imediato. E o prêmio dela é simples: e a sua emoção. Quando você reage com irritação, você dá exatamente o que ela quer. Você entrega atenção. Você entrega energia. Você entrega a prova de que ela conseguiu entrar. E isso vale tanto para o provocador óbvio quanto para o provocador disfarçado, aquele que usa humor, brincadeira, ironia, e depois finge inocência quando você se incomoda. A mente comum pensa: se eu não reagir, eu vou parecer fraco. Mas a mente lúcida entende o oposto: reagir é sinal de vulnerabilidade. É como mostrar para o mundo onde está o seu botão. A partir daí, qualquer pessoa que queira te mover sabe o caminho. E quando alguém descobre que consegue te afetar, ela tende a repetir, porque funciona. Você já viu isso acontecer: uma pessoa faz uma provocação, você explode, ela sorri por dentro. Não porque ela é forte. Porque ela conseguiu o que queria. Ela roubou seu controle por alguns segundos, e esses segundos custam caro. Custam foco, custam reputação, custam calma, custam clareza. Às vezes custam decisões ruins tomadas no calor. O estoico não alimenta esse mecanismo. Ele não oferece entretenimento emocional. Ele não dá palco para gente que precisa de confusão para se sentir viva. Ele entende que existem batalhas que você vence saindo delas.
E aqui entra uma sutileza, e não reagir não é fingir que não sentiu. É escolher não transformar o que você sentiu em espetáculo. Você pode notar a provocação, pode reconhecer o impulso, pode até sentir raiva. Mas você não entrega isso para a plateia. Você segura. Você governa. Você decide. A regra prática é, e se você precisar responder, responda curto e frio no bom sentido, sem veneno, sem explicação, sem energia extra. E se não precisar responder, não responda. Siga com a vida como alguém que não foi tocado. Porque, no fim, a melhor humilhação para um provocador não é você o ganhar o dele. É ele perceber que não consegue te mover. Isso corta o combustível. E sem combustível, o fogo morre sozinho. A terceira lei é a mais prática de todas, porque ela acontece antes da sua razão entrar em cena, e a pausa é o seu escudo mais forte. O que destrói sua postura não é o que o outro disse. É o que acontece nos 2 segundos seguintes. O corpo esquenta, a mente acelera, e a boca quer abrir para recuperar honra, para corrigir imagem, para provar força. É aí que você perde. A pausa corta esse circuito. Ela cria um intervalo entre o estímulo e a sua resposta. E nesse intervalo você volta a ser dono de si. Pausa não é hesitação. Pausa é comando. Quem reage rápido parece capturável. Quem pausa parece difícil de mover. Você precisa entender uma coisa: uma provocação tenta te empurrar para um estado específico, seu estado reativo. No estado reativo, você fala mais do que deveria, você exagera o tom, você entrega justificativas, você diz o que não diria se estivesse calmo. E depois você paga a conta, e arrependimento, desgaste, perda de respeito, e às vezes consequências reais. A pessoa disciplinada faz o contrário. Ela desacelera. Ela não dá ao outro a satisfação de ver um impacto imediato. Ela segura o rosto, segura a voz, segura o ritmo. Ela não corre para preencher o silêncio, porque sabe que o silêncio é uma forma de poder. A pausa também tem outro efeito, ela expõe a provocação. Quando alguém lança uma ironia esperando reação e encontra silêncio, a ironia fica pendurada no ar. Fica ridícula. Fica revelada. E isso muitas vezes faz a própria pessoa recuar, porque o jogo dela dependia do seu movimento. E aqui está a parte importante: a pausa não serve só para você ou não explodir. Ela serve para você escolher o tipo de resposta. Às vezes a melhor resposta é ignorar. Às vezes é um "eu entendi" ou curto. Às vezes é uma pergunta que traz para o concreto: qual é o ponto específico? Às vezes é um limite, e não vou falar nesse tom. Mas você só escolhe isso se não for sequestrado pelo impulso. A regra prática é simples, mas precisa ser repetida até virar reflexo. Respire e conte mentalmente 1, 2 ou antes de falar. Não precisa parecer teatral. Não precisa fazer cara de sábio. É interno. Você só está criando espaço. E se o seu corpo estiver muito tomado, use um movimento ainda mais poderoso: vadie a resposta. Eu te respondo depois. Agora não. Eu vou pensar. Isso é ouro. Por que você se recusa a discutir no calor? E quase toda provocação morre quando não encontra o calor. Lembra, quem provoca quer urgência. Quer que você responda já. Quer que você entre no ritmo dele. A pausa é você recusando esse ritmo. Quando você domina esse intervalo, você não fica apenas mais calmo. Você fica mais difícil de manipular. E isso muda sua reputação sem você precisar dizer nada. A quarta lei é um filtro que evita 80% das discussões inúteis: e não discuta tom. Traga para fatos, ou encerre. Provocação vive do clima, do subtexto, da intenção. Se você entra no clima, você já está dentro do teatro. E teatro não tem solução. Teatro só tem plateia. Quase sempre a provocação vem em forma de generalização: você sempre, você nunca, é típico de você. Isso não é uma crítica para corrigir. É um ataque para te desestabilizar. E o erro comum é tentar se defender dentro do ataque,
como se a frase estivesse aberta ao diálogo. A postura firme faz o contrário, ela tira a conversa do nebuloso e joga no concreto. Me fala um ponto específico. Qual foi o fato? O que exatamente você quer que eu faça que não tem conteúdo, só veneno? Se ela trouxer um fato real, você trata o fato. Sem raiva. Sem justificativa longa. Ok, isso aconteceu. Eu ajusto assim. E pronto. Você não precisa ficar discutindo caráter, intenção, passado inteiro. Você resolve o ponto. Se ela não trouxer fato nenhum e continuar no ataque, você encerra. E encerrar é uma habilidade rara. A maioria continua falando porque quer ganhar. Mas quando a conversa não é sobre resolver, ganhar ou é um desperdício. O estoico não tenta vencer a lama. Ele sai da lama. Você pode encerrar com frases curtas e neutras, me entendi. Anotado. Não vou discutir isso. Podemos falar quando estiver num tom melhor. O segredo é o mesmo de antes, poucas palavras e zero energia extra. Não é para humilhar o outro. É para proteger seu centro. E preste atenção nisso, gente provocadora odeia ser puxada para fatos. Porque fatos limitam a manipulação. Fatos não permitem teatro. Fatos exigem responsabilidade. Por isso, quando você pede o específico, muitas vezes o tom muda na hora. Ou a pessoa recua, ou ela aumenta o ataque. Se ela aumenta, é porque você acertou o alvo, você tocou na intenção. A regra prática dessa lei é: peça o específico uma vez. Só uma. Se a pessoa não vier com algo concreto, não insista. Insistir é tentar educar quem não quer ser educado. Apenas saia. Você não deve ficar na conversa só para provar equilíbrio. Seu equilíbrio se prova indo embora do que te rebaixa. Quando você para de discutir tom e passa a exigir fato, só a encerrar, você muda de posição. Você deixa de ser alguém acionável e vira alguém seletivo. E seletividade é um tipo de poder que não precisa de agressividade. Apenas de clareza. A quinta lei é uma arma elegante quando usada com maturidade, o humor com precisão desarma a provocação sem você perder dignidade. Mas existe um erro aqui. Muita gente usa o humor para fugir. Para parecer leve. Para não bancar a própria posição. Isso vira palhaçada. E palhaçada não dá respeito, dá permissão para te tratarem como alguém que não se leva a sério. O humor que interessa aqui é outro. É curto, seco e controlado. Ele não é para o ganhar risada. É para cortar a tensão e mostrar que você não foi fisgado. Ele funciona porque a provocação depende do seu emocional. Quando você responde com um toque de humor, você comunica: isso não me move. Um exemplo simples: alguém solta uma ironia tentando te diminuir. Em vez de entrar na defesa, você pode responder com algo mínimo, quase indiferente, e seguir. Não precisa ser sarcástico, porque sarcasmo ainda é briga. Precisa ser leve com autoridade. Mas atenção, o humor não substitui limite. Se alguém ultrapassa um limite real, o humor pode virar covardia disfarçada. A postura estoica é clara: primeiro você decide se aquilo é uma brincadeira ou uma invasão. Se for invasão, você não o brinca. Você delimita. O que o humor faz bem é matar a isca que tenta te inflar. Ele impede o clima de escalada. Ele também evita que você pareça defensivo, o que é importante em grupo. Porque em grupo o provocador quer te colocar no papel de o sensível demais. Humor bem colocado impede isso sem você virar agressivo. A regra prática é: se você usar humor, use uma frase curta e siga com o assunto. Nada de discurso. Nada de justificativa. Nada de tentar explicar a piada. O humor é só um corte, não uma conversa. E existe um detalhe: o melhor humor é aquele que não humilha ninguém. Porque quando você humilha, você cria guerra. Você pode até o vencer no momento, mas compra inimigo. A postura forte desarma sem criar incêndio desnecessário. Ela mantém o controle e mantém a reputação. Então,
Pensa assim, o humor é para encerrar o jogo, não para prolongar. Se você sente que está entrando num duelo de ironias, você já saiu do eixo. Volta para a pausa. Volta para o específico. Ou encerra. Quando você consegue usar humor com precisão, sem virar palhaço, sem virar agressivo, você mostra algo raro, domínio social. Você não precisa provar força. Você apenas não é afetado. E isso, no fundo, é a forma mais limpa de poder. A sexta lei é onde a maioria confunde o não reagir ou com o não confrontar. O estoico não é alguém que nunca confronta. Ele é alguém que escolhe o terreno e o horário do confronto. E isso é crucial. Porque reagir é brigar no lugar e no tempo do outro. Confrontar é agir no seu. Provocadores gostam de confronto público, inesperado e emocional. Eles te pressionam na frente dos outros, no meio de uma conversa, em momentos em que você está cansado ou distraído. Por quê? Porque eles querem vantagem. Querem que você responda no impulso. Querem que você pareça instável. Quando você aceita esse cenário, você já entrou numa luta desequilibrada. E a maioria entra porque tem medo de o deixar passar. Só que o deixar passar nem sempre é perder. Às vezes é recusar o palco. A postura forte é simples, você não discute no terreno do provocador. Você muda o terreno. Você pode fazer isso de forma limpa, e agora não. A gente fala sobre isso depois. Não vou discutir isso aqui. Não tem gritaria. Não tem explicação longa. É só comando. E quando você decide confrontar, você confronta do jeito certo, a sós, com tom baixo, com frase curta, no concreto. Você não discute personalidade, você discute comportamento. Quando você falou X na frente dos outros, isso foi desrespeitoso. Não faça de novo. Repara, é claro, é específico, e não abre espaço para teatro. Isso assusta gente manipuladora, porque remove a plateia e remove a vantagem emocional. A pessoa perde o palco e fica só com o próprio ato. E aí duas coisas podem acontecer, ou ela recua e respeita, ou ela mostra que não tem caráter para conviver. Em ambos os casos, você ganhou clareza. A regra prática dessa lei é, se a provocação é pública, sua correção não precisa ser pública. Você pode manter a postura na hora, e ajustar depois. E se for algo pequeno, você nem ajusta, você só não alimenta. O seu silêncio, somado à sua consistência, ensina o ambiente. Isso também vale para mensagens e redes. Confronto por texto quase sempre vira ruído. Se o assunto importa, leve para a conversa real. Se não importa, não responda. O provocador quer te ver escrevendo o parágrafo. Não dê esse prazer. O que você está construindo aqui é reputação, da reputação de alguém que não discute por impulso. Alguém que não vira palco. Alguém que não é empurrado para a briga. E essa reputação, com o tempo, muda como as pessoas se aproximam de você. Elas chegam com mais cuidado, porque percebem que você não é acionável. Lembra, de não reagir é autocontrole. Confrontar bem é liderança. Quem domina os dois não vira refém de ninguém. A sétima lei é o que torna a mudança definitiva, e não explique sua postura. Sustente em silêncio. Muita gente até aprende a não reagir por um tempo, mas estraga tudo quando tenta anunciar, agora eu não discuto mais, agora eu sou assim, agora eu não vou cair nessa. Isso vira convite. Vira desafio. Vira palco de novo. O ambiente não respeita discurso sobre postura. Ele respeita a repetição de postura. Você não precisa convencer ninguém de que mudou. Você precisa agir diferente tempo suficiente para que vire padrão. E padrão muda o comportamento das pessoas ao seu redor sem você negociar nada. Existe um impulso infantil de justificar o próprio silêncio. Quando você não reage, às vezes o outro tenta te provocar mais, ficou sem resposta, tá bravinho, tá se achando. Se você começa a explicar por que não está reagindo, você voltou para o jogo. Você aceitou a regra de que precisa responder para não o perder. E você está tentando salvar a imagem de novo.
A postura estoica faz o oposto. Ela não se apressa para ser compreendida. Ela não corre atrás de parecer vencedora. Ela apenas mantém o eixo e segue. Isso exige um tipo específico de força, de tolerar o desconforto de ficar em silêncio enquanto alguém tenta te puxar. Você sente a vontade de o colocar no lugar, de o dar a última palavra. Só que a última palavra, na maioria das vezes, é a última corrente. É a prova de que você ainda está preso à necessidade de dominar a cena. A regra prática dessa lei é simples, e se você decidiu não entrar, não entre. Não dê explicação. Não dê discurso. Não dê lição. Mantenha o tom baixo e o rosto neutro. Se precisar dizer algo, diga o mínimo e não vou discutir isso. E encerre. E aqui está a parte que te protege: gente provocadora odeia quando você não oferece material. Ela tenta te fazer falar para poder usar contra você. Ela tenta te fazer justificar para poder te prender. Quando você não dá nada, ela fica com o próprio vazio. Com o tempo, isso vira reputação. As pessoas começam a saber: com você, provocação não rende. Briga não rende. Drama não rende. E isso reduz o número de ataques, porque o mundo é pragmático. Ele repete o que funciona e abandona o que não funciona. O estoico não o vence a provocação fazendo o outro se sentir pequeno. Ele vence não sendo movido. Ele vence mantendo o que tem de mais raro: o controle interno. E controle interno não se anuncia. Ele aparece. A oitava lei é um lembrete que te mantém lúcido quando o impulso vier forte: a reação custa caro. E você nunca paga na hora. Você paga depois. Na hora, reagir parece aliviar. Parece que você o se defendeu. Parece que você o colocou limites. Parece que você o não deixou barato. Só que, na maioria das vezes, você apenas descarregou emoção. E emoção descarregada sem direção vira conta acumulada. Você paga de vários jeitos. Paga em energia mental, porque passa o dia ruminando a conversa, reconstruindo frases, imaginando respostas melhores. Paga em reputação, porque gente reativa vira alguém fácil de provocar e fácil de desestabilizar. Paga em decisões ruins, porque o calor do momento te leva a dizer coisas que não diria em paz. E paga em relacionamentos, porque a reação cria escalada: um tom vira dois, uma indireta vira um ataque, e o que era pequeno vira guerra. O provocador entende isso. Por isso ele tenta puxar você para o instante. Ele quer que você haja no calor, porque no calor você é mais fraco. E aqui está o ponto: quando você reage por impulso, você dá ao outro o controle do seu timing. E timing é poder. A pessoa disciplinada prefere perder a sensação momentânea de vitória ou para preservar o que vale mais, o próprio eixo. Ela aceita o desconforto de não responder imediatamente, porque sabe que responder imediatamente costuma ser responder pior. A regra prática dessa lei é: antes de reagir, pergunte a si mesmo com frieza: isso vale minha energia? Isso vale minha reputação? Isso vai importar amanhã? Se a resposta for não, você não compra a briga. Você não paga caro por coisa barata. E se for algo sério, aí sim você escolhe o confronto, no terreno certo, no horário certo, com palavra curta e objetiva. Você não descarrega. Você resolve. Esse é o padrão de quem tem maturidade: menos espetáculo, mais direção. Quando você internaliza o custo da reação, o impulso perde força. Não porque você virou o zen, mas porque você virou estratégico. Você começou a tratar sua energia como recurso. E recurso não é desperdiçado para satisfazer provocação. Você não precisa vencer toda a conversa. Você precisa vencer o seu próprio impulso. E, no longo prazo, essa é a única vitória que realmente muda a sua vida. No fim, você não precisa de frases melhores. Você precisa de eixo. Provocação sempre vai existir. Indireta sempre vai existir. Gente querendo palco sempre vai existir. A diferença é se isso tem acesso a você. Quando você reage a qualquer estímulo, você ensina o mundo a te controlar.
Quando você pausa, escolhe e sustenta, você ensina o mundo a te respeitar. Não por medo. Por previsibilidade. Por maturidade. Por presença. A partir de hoje, observa uma coisa simples e o que te tira do eixo rápido demais. Um tipo de comentário, um tipo de pessoa, um tipo de ambiente. E quando vier, não faça drama. Faça o básico raro e não morda a isca. Uma pausa. Uma frase curta. Ou silêncio. E siga. Você não está sendo fraco. Você está sendo seletivo. Você está tratando sua energia como algo valioso. Você está se recusando a virar personagem em cena de gente vazia. E se houver algo que precise ser confrontado, confronte do jeito certo. Sem plateia. Sem calor. Sem discurso. No concreto. Com firmeza. E acabou. Se você quer construir uma presença mais forte, mais calma e mais difícil de arrastar para o caos, continua por aqui. Esse é o tipo de disciplina que muda a sua reputação sem você levantar a voz.